seja bem-vindo à aula 2 para o nosso treinamento de cálculo de lotação. E nessa segunda aula eu quero trazer algumas referências da instrução técnica para vocês, para a gente entender o que compõe o cálculo de lotação e o que é excluído desse cálculo, como que ele se procede na hora da gente executar. Primeiramente, tenho que trazer para vocês que a nossa referência para tudo isso é a instrução técnica de número 11 de 2019, que faz referência às saídas de emergência da edificação. É nela que vai ter todos os detalhes para poder fazer o cálculo de lotação e as referências de saídas de emergência, como a gente deve tratar esse assunto. Como eu já mencionei na aula número 1, as saídas de emergência elas vão ser dimensionadas pelo dimensionamento da população que estiver dentro do imóvel que você está elaborando o projeto. Então é essa população que vai trazer para a gente o resultado final das dimensões ideais que a gente precisa ter dentro do imóvel. Alisson, como que a gente vai fazer isso? Dentro da instrução técnica de número 11, a gente tem a tabela de número 1 no anexo A. Essa tabela, ela traz várias ocupações, todas que são possíveis e necessitam do cálculo de lotação, e os coeficientes de cálculo, que são as 3 colunas do lado direito da tabela, como vocês podem ver aqui embaixo. São essas as referências que a gente vai ter para poder fazer o cálculo de lotação dentro do nosso imóvel, de acordo com a ocupação e o grau de risco que a gente tiver. A partir desses coeficientes, a gente vai analisar o nosso projeto, pegar os quantitativos de área com referência aos locais que a gente vai precisar fazer o cálculo de lotação e usar esses coeficientes para dimensionamento dessa população. Mas Alisson, qual que é o primeiro passo que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar a área de estudo do nosso projeto. Para isso, quero trazer algumas referências para vocês de alguns detalhes na hora da gente pegar essas áreas construídas, porque tem alguns parâmetros que podem ser que gerem dúvida na hora de você selecionar as áreas aí no seu AutoCAD, no Revit, ou até mesmo na prancheta, no escalímetro, para você poder quantificar essas áreas. Exclusivamente para o cálculo de lotação, pessoal, a gente vai ter que somar algumas áreas que talvez a gente considerassem isentas para outros fins, quando a gente estiver pegando a área de cada pavimento do imóvel de estudo. Então, áreas de sacada, terraço, platibanda e beirais, a gente vai ter que considerar como área para o nosso cálculo de lotação, com exclusão de 3 ocupações. Seria a ocupação A, que é residenciais, a ocupação B, que é serviços de hospedagens, e a ocupação H, que é referente à saúde. Para essas 3 ocupações, a gente pode excluir essas áreas que eu citei. Para as ocupações F3, F6 e F11, onde a ocupação F é de reunião de público, a gente vai ter que considerar todas as áreas cobertas para nosso cálculo de lotação. Então se atentem no projeto nesses detalhes de você saber aonde tem uma platibanda, aonde tem uma sacada no pavimento, pois isso vai ter que computar dentro do seu cálculo de lotação. Para as ocupações F3, F6, F7 e F11, a gente vai ter que somar no nosso cálculo as áreas de corredores, escadas e assemelhado, pois essas ocupações têm um risco maior, por isso que a gente tem que considerar essas áreas que seriam, entre aspas, áreas de evacuação como parte do nosso cálculo de população também. Em resumo, quando você estiver elaborando o seu projeto, eu recomendo que você analise criteriosamente a ocupação dele. Se for necessário a elaboração do cálculo de lotação, se atente nesses detalhes de quais áreas você vai ter que somar para poder fazer o seu cálculo. Isso vai fazer a diferença na hora de você conseguir fazer a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros. E, inclusive, se você puder colocar alguma menção no seu projeto informando que você considerou essas áreas, vai facilitar para o analista entender que você seguiu à risca as orientações da instrução técnica. Existem algumas áreas que a gente pode excluir do nosso cálculo de lotação. Elas não vão entrar na hora de a gente fazer o dimensionamento. Quais são essas áreas? As áreas de sanitários, elas podem ser excluídas do cálculo de lotação para todas as ocupações. As áreas de corredores e elevadores, elas podem ser excluídas do nosso cálculo de lotação nas ocupações D e E. Para quem não sabe, se você não está familiarizado ainda, a ocupação D faz referência a serviços profissionais, geralmente escritórios, e a ocupação E para imóveis voltados ao ensino, ou exemplo, escolas. Podemos excluir do nosso cálculo as áreas de elevadores também na ocupação C e
F, a ocupação C faz referência ao comércio e a ocupação F, a reunião de público. Especificamente para a ocupação F6, que faz referências a espaços de evento como buffets, a gente pode excluir as áreas de brinquedo. Se a gente vai lá naquele buffet infantil, geralmente tem um espaço dedicado para os brinquedos para as crianças. Essa área a gente pode computar ela e excluir ela do nosso cálculo de lotação. E a última, não menos importante, para a ocupação E3, que faz referência a espaços para atividades físicas, geralmente academias, a gente pode excluir as áreas dos equipamentos de academia. Essa área ela não precisa estar computada dentro do nosso cálculo de população do imóvel. Para essa aula 2 eram esses os detalhes e bora para a terceira aula.